Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias aqui no The Deep Dive. Hoje, nosso foco é a unidade 03 de macroeconomia. A gente tem aqui um resumo bem denso da economia brasileira de 1960 a 2020, sabe? Feito por um pessoal de piso. E vamos conectar essa história com dois capítulos clássicos do Sachs. O 17, sobre ciclos de negócios, e o 15, que desvenda a curva de Phillips. A nossa missão aqui é extrair o essencial dessa combinação de história e teoria. Como é que os altos e baixos da economia brasileira conversam com esses modelos, né? Que explicam as flutuações e a relação entre inflação e desemprego. Vamos investigar juntos esses padrões, essas lições. Bom, começando nossa viagem pela história, pelos anos 1960, o resumo já aponta uma tensão clássica no Brasil. Aquele desejo de desenvolver rápido contra a dificuldade de gerar poupança interna. Duas visões, assim, brigavam, né? Um liberalismo mais ortodoxo, focado em estabilidade, e o tal do nacional desenvolvimentismo, que topava mais inflação em troca de ação estatal. Exato. E a segunda visão acabou prevalecendo politicamente, o que levou a desequilíbrios. Depois daquela instabilidade Jânio-Jão, veio o regime militar e o PAG. Um plano de estabilização bem ambicioso, com reformas importantes, tributária, financeira. E tem uma ideia interessante que surge ali, né? A inflação como inconsistência distributiva. Basicamente, a conta das demandas sociais que não fechava e estourava nos preços. Pois é, e esse início ele já desenha um padrão que a gente vai ver se repetir, né? O impulso desenvolvimentista gera problemas que aí exigem correções, muitas vezes duras. O PAG foi importante, sim, pelas reformas estruturais que deixou. A criação do Banco Central, do FGTS, isso deu base para o crescimento depois. Mas parece que a questão central, segundo a análise, é que a volta ao modelo de crescimento liderado pelo Estado, com a economia fechada, mesmo depois do PAG, preparou o terreno para dificuldades futuras. Isso, especialmente a inflação persistente, combinada com a correção monetária. As escolhas de política daquela época, sim, tiveram ecos por décadas. Fica claro isso no texto. Aí a gente chega nos anos 70, a famosa era do milagre econômico, pelo menos no comecinho ali, né? 68 a 73. Crescimento tipo chinês, acima de 10% ao ano. O resumo aponta uma combinação de fatores. Mundo crescendo, o capital entrando fácil. Sim, e também as reformas do PAEG que estavam maturando, capacidade ociosa na indústria e algumas políticas pragmáticas, como as mini desvalorizações cambiais. Mas em 73 a coisa vira. Fim de Bretton Woods e o primeiro choque do petróleo. O preço quadruplicou. E o Brasil importava quase tudo. Um baque e tanto. E a resposta brasileira a esse choque foi, bem, crucial e controversa. Com a reciclagem dos petrodólares, aquele dinheiro do petróleo sendo emprestado por bancos internacionais, o Brasil optou por se endividar pesado lá fora. Para quê? Para manter o crescimento alto, com grandes projetos, substituição de importações, tipo o Proálcool. Quer dizer, o lema mudou, né? Antes, o crescimento gerava alguma dívida, agora era a dívida que puxava o crescimento. Exatamente. E a dívida externa explodiu. Foi de uns 12 bilhões de dólares para quase 50 bilhões em poucos anos. Uma aposta de altíssimo risco, como os autores descrevem. E a conta chegou no fim da década, né? Com a alta dos juros americanos, o segundo choque do petróleo. A inflação disparou, entrando nos 3 dígitos. Foi ali que a coisa começou a desandar feio. Essa aposta, então, desemboca nos anos 80. A década perdida. Enquanto o país se redemocratizava, a economia afundava. O resumo divide bem. Primeira metade, foco total em ajustar as contas externas depois da crise da dívida. O custo, recessão e inflação batendo 200%. E na segunda metade, já com o governo civil, a luta virou contra a inflação interna. Mas aí vieram os famosos planos heterodoxos, Cruzado, Bresser, Verão, congelamentos, mudança de moeda, aquela confusão toda. Mas sem o ajuste fiscal na base, né? O resultado a gente conhece: fracasso, hiperinflação, moratória em 87, o crescimento médio da década foi pífio e a produtividade caiu também. Um reflexo daquele modelo dos anos 70 que já estava esgotado. Os anos 80 são a ilustração trágica, da dificuldade de combater a inflação crônica, sem credibilidade e sem atacar as causas fiscais.
Os planos heterodoxos, por mais criativos que fossem, não tinham sustentação. A indexação generalizada criava uma inércia brutal e a herança da dívida externa limitava muito as opções. A instabilidade política, com troca de ministro toda hora, só piorava tudo. Deixou cicatrizes profundas na confiança. Chegamos aos anos 90. Turbulência e transformação. Começa no caos da hiperinflação e aquele traumático plano Collor, com o confisco. A inflação até cedeu um pouco, mas a recessão foi forte e logo ela voltou. Ainda assim, o resumo destaca legados importantes do Collor. O início das privatizações e a abertura comercial. Foram passos importantes. Com o Itamar Franco e o FHC na Fazenda, veio o Plano Real em 94. E aí sim, funcionou. A hiperinflação acabou. FHC se elege, se reelege, promove estabilização, renegocia a dívida, faz reformas importantes como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim, foi um período de muitas mudanças. Mas a década foi tensa no cenário global, né? Crise no México, Ásia, Rússia. O Brasil estava vulnerável. E a crise chega aqui em 99. Fuga de capitais, fim do câmbio administrado. Aí nasce o famoso tripé macroeconômico. Isso. Câmbio flutuante, metas de inflação e metas de superávit primário. O Plano Real foi, sem dúvida, um ponto de inflexão. Quebrou aquela espiral inflacionária, a indexação. E a criação do tripé em 99 foi outra mudança fundamental. Tentou estabelecer um regime com regras mais claras, buscando dar previsibilidade. Mas a própria crise de 99 mostra que a estabilidade ainda era frágil, né? Dependia muito do cenário externo, e o fiscal continuava sendo um ponto sensível. Exato. O tripé era uma tentativa de construir essa credibilidade de forma mais sólida, mas o calcanhar de Aquiles fiscal persistia. Entrando nos anos 2000, o cenário global vira a favor. Boom de commodities, dinheiro farto. Internamente, o resumo elogia a combinação do tripé com reformas microeconômicas, lei de falências, crédito consignado nos primeiros anos do governo Lula, ali por 2003 a 2006. E os resultados apareceram. Crescimento mais forte, queda expressiva da desigualdade e da pobreza, com a ajuda do Bolsa Família também. O Brasil até ganhou o grau de investimento em 2008. Mas a análise do resumo também aponta uma inflexão a partir de 2006, que se intensificou depois da crise global de 2008. Um aumento do intervencionismo, do gasto público. Começou como resposta à crise, mas parece que virou permanente, erodindo as bases do tripé. Ali estariam as raízes da tal nova matriz econômica. Essa década realmente ilustra o potencial brasileiro quando as coisas se alinham. Gestão macro razoável, algumas reformas micro e um cenário externo ajudando. Os ganhos sociais foram inegáveis. No entanto, essa crítica sobre a segunda metade da década é central no resumo. A política econômica teria se tornado, sim, excessivamente expansionista, intervencionista, abandonou a prudência fiscal, flertou de novo com a ideia de que o governo podia controlar tudo. Isso minou a confiança construída. Esse desvio, segundo os autores, preparou o caminho para a crise seguinte. E aí chegamos aos anos 2010. A década que começou com euforia. Crescimento de 7,5% em 2010. Copa, Olimpíadas e terminou em profunda crise. Veio a maior recessão da nossa história. Escândalos de corrupção aos montes, crise política aguda. O diagnóstico do resumo é duro. Fala em falência generalizada do Estado. Quebrado, corrupto, ineficaz. A causa apontada: a nova matriz econômica. Juros baixos na marra, crédito direcionado via BNDES para os campeões nacionais, controle de preços, intervenção excessiva. O resultado foi desarranjo fiscal, inflação voltando, colapso da confiança. Só no fim da década que começou uma correção de rota, com teto de gastos, outras reformas tentando passar. A década de 2010 é apresentada ali como a consequência direta das escolhas feitas antes. A nova matriz ignorou lições básicas de economia e da própria história brasileira, né? E resultou nessa crise múltipla, econômica, fiscal, política, moral. A saída apontada no texto passa por reformas estruturais, claro, para restaurar a saúde fiscal, destravar a produtividade,
mas a implementação enfrenta desafios políticos e de credibilidade enormes. Olhando para 2020, na época em que o resumo foi escrito, lá por 2018, o cenário era desafiador. Ajuste fiscal imenso pela frente, reforma da Previdência urgente, ambiente de negócios ruim. Mas tinha uma luz, segundo o texto. O debate sobre os problemas estava mais aberto, aquela criatividade econômica estava em baixa e algumas reformas, como o teto de gastos, tinham sido aprovadas. O potencial estava lá, se as reformas certas fossem feitas. No fundo, então, esses 60 anos mostram um país com um potencial enorme, mas que fica preso nesses ciclos de crescimento insustentável, seguido de crise e ajuste doloroso. Exatamente. A qualidade das instituições e das políticas faz toda a diferença. O desafio recorrente é construir um caminho de desenvolvimento que seja estável, sustentável e que beneficie a todos, né? E não só alguns grupos. Ok, essa viagem histórica foi intensa. Agora, como é que a teoria macroeconômica ajuda a gente a entender esses altos e baixos todos? Vamos para o capítulo 17 do Sachs, sobre ciclos de negócios. O que são esses ciclos, afinal? Basicamente, são flutuações na atividade econômica, produção, emprego, que se repetem, mas não têm um ritmo fixo, sabe? Não são como as estações do ano. O milagre, as recessões, a década perdida que a gente acabou de ver são exemplos claros desses ciclos. O capítulo menciona as fases clássicas: pico, contração, fundo e expansão. E mostra como diferentes variáveis reagem, né? Produção e investimento tendem a ser procíclicos. Isso, sobem e descem junto com o ciclo, enquanto o desemprego é contracíclico, vai na direção oposta. E a pergunta-chave é: por que eles acontecem? O que causa isso? A teoria distingue duas coisas: os choques, ou impulsos, que são os gatilhos, e os mecanismos de propagação, que é como esses efeitos se espalham e duram na economia. Os choques podem vir da demanda, tipo mudanças na política do governo, na confiança dos empresários e consumidores, os tais animal spirits do Keynes. Ou podem vir da oferta, certo? Como avanços tecnológicos, desastres naturais, ou aqueles choques de preço que a gente viu, como o do petróleo em 73 e 79. Como foram impactantes para o Brasil. Exato. Já os mecanismos de propagação incluem coisas como o efeito multiplicador dos gastos, a forma como as empresas ajustam seus estoques, ou a lentidão com que salários e preços se ajustam a novas realidades, às rigidezes. O capítulo explora algumas visões sobre isso. A keynesiana clássica, por exemplo, enfatiza a instabilidade do investimento, que é muito ligado a expectativas, que são voláteis por natureza. Apresenta também modelos simples, como aquele de ciclo de estoques. Vendas caem, estoques sobem sem querer. Aí as empresas cortam produção, o que derruba a renda e as vendas ainda mais. Um ciclo vicioso. Isso, até que os estoques fiquem tão baixos que o processo se inverte. Mostra como pequenas perturbações podem ser amplificadas e gerar esses ciclos. Outro ponto que o capítulo levanta são os choques que vêm da própria política econômica. A política monetária, por exemplo. Com certeza. Se for mal conduzida, muito errática, ela mesma pode ser uma fonte de instabilidade. O texto até cita Friedman e Schwartz, que argumentaram que grandes flutuações nos Estados Unidos, como a Grande Depressão, tiveram um forte componente monetário. Existe até a ideia de ciclos político-econômicos, onde governantes poderiam tentar manipular a economia para ganhar eleições, mas a evidência sobre isso é mais debatida. E tem visões diferentes das keynesianas. Sim, o capítulo menciona a nova escola clássica, do Robert Lucas. Uma ideia-chave deles é a de informação imperfeita. As empresas não sabem direito se uma alta de preços é geral ou só no setor delas, e essa confusão pode gerar flutuações na produção. Depois veio a teoria dos ciclos reais de negócios, a RBC, que argumenta que os ciclos são causados principalmente por choques reais do lado da oferta, como mudanças na tecnologia, na produtividade, e que os mercados se ajustam rápido. Então, não tem uma teoria única que explica tudo. Não mesmo. A realidade é complexa. Modelos mais recentes, como os neo-keynesianos, tentam combinar elementos. Pegam as expectativas racionais dos novos clássicos, mas mantêm a ideia de que preços e salários não são totalmente flexíveis no curto prazo, como diziam os keynesianos. Isso parece capturar melhor como choques de diferentes tipos se propagam.
E claro, a dimensão internacional é crucial. Um choque num país grande ou num mercado global se espalha rápido. A história brasileira mostra isso o tempo todo. Bom, falamos de ciclos de produção, de emprego. Mas e a inflação nessa história toda? Como ela se relaciona com o desemprego? Aí entra o capítulo 15 do Sachs e a famosa curva de Phillips. Qual era a ideia original mesmo? A ideia original, lá dos anos 50, veio de um economista, o A.W. Phillips. Ele observou no Reino Unido uma relação inversa e que parecia estável entre a taxa de desemprego e o ritmo de aumento dos salários nominais. Isso logo foi generalizado para uma relação entre desemprego e a inflação de preços mesmo. Ah, o famoso trade-off, né? Parecia um cardápio. Quer menos desemprego, tem que aceitar mais inflação. Quer menos inflação, o custo é mais desemprego. Política econômica escolhia onde ficar na curva. Exato. A lógica parecia simples. Economia aquecida, pouco desemprego. Trabalhadores com mais poder de barganha pedem salários maiores. As empresas repassam para os preços e aí gera inflação de demanda. Só que essa relação bonitinha quebrou feio nos anos 70 com a estagflação. Inflação alta junto com desemprego alto. O cardápio tinha sumido. O que estava errado ali? E a resposta veio com o Milton Friedman e Edmund Phelps, né? Eles disseram, esse trade-off só existe no curto prazo e só se as pessoas forem surpreendidas pela inflação. O ingrediente que faltava era a expectativa de inflação. Se todo mundo já espera a inflação, isso já entra nos contratos e nos preços hoje, certo? Exatamente. Aí surge a curva de Phillips aumentada pelas expectativas. A inflação de hoje depende da inflação que se espera para o futuro e de quão longe o desemprego está da sua taxa natural. E essa taxa natural não é zero, é importante dizer. É a taxa de desemprego de equilíbrio, compatível com a estrutura do mercado de trabalho, qualificação, leis, sindicatos, etc., e que mantém a inflação estável. E qual a implicação disso? É forte, né? Muito forte. Significa que se o governo tenta forçar o desemprego para baixo dessa taxa natural, com estímulos, ele consegue, no máximo, um efeito temporário. Logo, as expectativas de inflação sobem. E para manter o desemprego artificialmente baixo, a inflação teria que acelerar sem parar. Ou seja, no longo prazo, não existe esse trade-off. A curva de Phillips de longo prazo é vertical na taxa natural de desemprego. A política pode afetar a inflação de longo prazo, mas não o desemprego estrutural. Entendi. E como se formam essas expectativas? O capítulo fala de adaptativas, olhar o passado, e racionais, usar toda a informação disponível, inclusive sobre o que o governo vai fazer. Isso. Na prática, com expectativas racionais, uma política anunciada pode ter efeito imediato nas expectativas. Se o governo anuncia um plano de combate à inflação que é crível, que as pessoas acreditam que vai ser levado a sério, as expectativas podem cair rápido. E isso pode diminuir o custo, em termos de desemprego, para derrubar a inflação. A credibilidade vira ouro nesse jogo. E como isso se aplica ao Brasil? Nossa história parece um laboratório para a curva de Phillips. Totalmente. As décadas de inflação alta, 70, 80, mostram como as expectativas ficaram desancoradas e como a indexação perpetuou isso. Qualquer tentativa de estimular a economia virava mais inflação rapidamente, validando a ideia da curva vertical no longo prazo. O sucesso do Plano Real foi, em grande parte, uma quebra dessas expectativas ancorada numa mudança de regime que pareceu crível na época. Estimar a taxa natural de desemprego no Brasil deve ser crucial, então, para saber quanta gente pode crescer sem gerar inflação. Exatamente. E a taxa de sacrifício, o custo em desemprego para reduzir a inflação, foi altíssimo em várias tentativas passadas no Brasil. Mostra como é doloroso e caro reverter a inflação crônica, especialmente quando a credibilidade da política é baixa. Então, juntando as peças dessa nossa análise, a montanha-russa da economia brasileira, que a gente viu no resumo histórico, não acontece no vácuo, né? Ela dialoga diretamente com essas teorias de ciclos econômicos e com essa relação complicada entre inflação e desemprego, que a curva de Phillips tenta explicar. A história meio que valida
e desafia a teoria ao mesmo tempo. Exato. A gente vê que choques externos importam muito, claro, mas as respostas de política interna e a qualidade das nossas instituições são determinantes para a intensidade e duração dos ciclos. E a relação inflação-desemprego não é uma coisa mecânica, um botão que você aperta. Depende fundamentalmente das expectativas e de fatores estruturais que definem aquela taxa natural de desemprego. A credibilidade das políticas macroeconômicas não é um luxo, né? É um ativo essencial, ainda mais num país com o nosso histórico. Isso nos deixa como uma provocação final, talvez. O Brasil tem essa memória longa de instabilidade, essa cicatriz inflacionária. Considerando a importância crucial da credibilidade e da gestão de expectativas que a teoria da curva de Phillips nos mostra, como é possível construir, e o que talvez seja ainda mais difícil, manter uma confiança na política econômica que resista aos choques que sempre vêm e à tentação dos atalhos, das soluções fáceis que prometem resultados rápidos, mas cobram caro lá na frente. Como blindar essa credibilidade? Uma pergunta de R$1 trilhão, né, Eves? Fica a reflexão. Fica mesmo. Uma questão complexa para a gente pensar. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Até a próxima.